Afastai o mal, Santa Rita aqui, de vossa cidade feliz, piripiri, porque aqui ainda era piripiri. Uma história marcada pela fé, lutas, desafios e vitórias. Filha de José Epaminondas e Maria Cardoso, Dona Maria José Gomes Fonseca, carinhosamente conhecida como Dona Zezé, desembrulha memórias que ajudam a contar a história de Planalto. Minha mãe e meu pai. Maria e José, é meu nome, Maria José. Maria, meu pai chama José, e eu chamo Maria José. E meu irmão mais velho chama Jesus. Jesus, Maria e José, né? Tem outro irmão que chama José Maria. Aí você vê como ela era bem católica, minha mãe. Ao longo de sua vida, exerceu grande influência na formação dos valores, dos costumes e dos saberes da comunidade. Ao lado do saudoso Vicente Costa, constituiu uma família numerosa. 6 filhos, eu tenho 15 netos, 28 bisnetos e 4 tataranetos. Um legado que atravessa gerações. Mais do que testemunha do passado, Dona Zezé é uma das guardiãs da memória de Planalto. Suas lembranças preservam tradições, fortalecem o sentimento de pertencimento e ajudam a manter viva a identidade de um povo. Eu nasci em Biaçucê e com 10 anos mudei para Vitória da Conquista. Eu morei lá 8 anos, né? Eu frequentava a igreja. Aí vim passear aqui em Planalto, na casa de Tia Mira. Tia Mira é muito conhecida, Valdemira Gomes, tem até uma rua com o nome dela. E o marido dela, Tidé, era como se fosse um pai para mim, né? Eu nem conhecia não, mas aí eu vim passear aqui e cheguei aqui um dia de sábado. A gente levava quase 2 horas para chegar de Conquista para Planalto. Aí cheguei num dia de feira, e a feira era ali, né, hoje, onde é o... Como é essa pracinha aqui? A pracinha da prefeitura. É a Duque de Caxias. Sim, a feira era ali, né? Aí eu saltei ali com a minha prima Netinha, que era filha de Tia Mira. Ela veio de Conquista, nunca tinha vindo aqui não, né? Eu tinha 18 anos já. Aí fiquei parando lá na feira, Tidé tinha uma barraca, a gente ficou lá conversando e tudo com essa barraca. E Vicente tinha um posto de gasolina. Era aqui, perto ali de Zé Portela. Era do lado, Zé Portela do lado de cá, e o dele, do jeitinho que era o posto, está lá hoje. Que era de filho, e não fizeram nada ainda, né? Acho que já coisa lá, mas está do mesmo jeitinho que era. Ele tinha um posto de gasolina, e ele chegou fazendo feira, né? Aí quando ele olhou para mim, amor à primeira vista, né? Fiquei aqui nesse tempo todo, que naquele tempo tinha micareta, o micareta era muito animado, não sei se o povo já falaram desse micareta aqui, que o micareta aqui era bem animado, né? Era 3 dias, 4 de micareta. Aí eu fiquei aqui, aí eu fui embora, né? Aí ele foi para Conquista, foi ver meus pais, e lá já pediu casamento, que queria casar logo. Casei e vim morar aqui, da igreja mesmo. Na igreja, em Conquista, só tinha catedral, nenhuma capela não tinha. Da igreja mesmo, eu vim para aqui, vestida de noiva e tudo. Aí a tia Miriam estava aqui esperando com um jantar. Marlene Damascena, não sei se havia falado, era muito minha amiga. Ela morava ali na Rio Bahia, ela ficou tomando conta dessa janta. Aí fez a festa, né? Meus pais veio e tudo, e aí eu fiquei morando aqui desde esse tempo até hoje, tem 70 anos. E Vicente vendeu o posto e comprou um caminhão. Aí ele comprou uma casa ali na praça, na mesma praça, ali na quina onde é hoje, parece que é o Boticário. Aí ele comprou essa casa, era uma casa bem grande, ele botou uma vendinha lá, e eu fiquei ali com ele, trabalhando em casa mesmo. E ali tudo assim de chão, não tinha o ônibus, quando entrava, parava ali de frente da padaria de Seu Chiquinho, que tinha ali. Era tudo assim, né? A pracinha ali, a feira era ali. Aí eu mudei para aqui, ali de frente do hospital, ó, do fundo do hospital, que era a casa de Tipaizinho. Ele deu a gente para morar. Eu morei ali muito tempo, mas não tinha nenhuma casa ali, só tinha mesmo a casa de Paizinho, não tinha o hospital ali ainda, era ali, assim, era tudo ali. Tinha a capelinha de Santa Rita, né, que tinha começado a construir, aí foi aumentando essa capelinha, né, minha tia era muito devota de Santa Rita,
E eu, porque ela era devota, a gente também, eu era muito devota também. Fazia tudo pra gente, começava assim, coisinha pouca. Naquele tempo, aqui não tinha muita gente. Era piripiri, e era chão, e não tinha luz, não tinha água. Quem queria fazer água tinha que fazer logo, a primeira coisa, uma cisterna. Tinha que fazer uma cisterna, e luz também não tinha, né? Agora ele tinha o posto, ele tinha um motor e dava assim, mas depois ele vendeu o posto, ficou sem luz mesmo aqui. Aí foi o tempo passando, e a gente... ele era de Ribeira do Pombal, é da Bahia, Ribeira do Pombal da Bahia. Aí eu ia muito passear, que ele tinha um caminhão, um Chevrolet naquele tempo, que não tinha essas carretas. Aí ele ia para São Paulo, carregava de querosene, de açúcar, de tudo, entregava aqui, até pegava frete. Aí eu ia sempre para lá, Ribeira do Pombal. Aí eu passava lá uns dias. Aí só tinha Wanda, Paula e Cássia. E eu ficava, e lá onde ele morava era uma fazenda, chamava Fazenda Manteiga. E era um arraial, chamava Boa Hora. E essa lá, Boa Hora, a padroeira de lá era Santa Rita de Cássia. E aqui também a capelinha, só tinha a capelinha, tia Mira, aí tia Mira coisou, saiu assim, um dava um terreno, outro dava outro, para fazer a matriz. Ela veio aqui nessa pracinha, mas achou pequena, aí ela ganhou aquele terreno lá e fez a matriz, que é hoje, né? Foi tia Mira que fez tudo. Vicente ainda trabalhou, o seu Chico, aquele da venda, trabalhou nessa igreja. Aí a padroeira de lá era Santa Rita. Aí aconteceu que no dia da festa da padroeira eu estava lá, né? Aí eu achei muito bonita a festa de lá, era pouca gente, um lugarzinho pequeno, chamava Boa Hora. Aí eu participei da festa e tudo, aí minha sogra me deu um livrinho de Santa Rita e me deu um hino muito bonito que tinha lá, né, que falava assim: afastai o mal, Santa Rita, agora, de vossa arraial, feliz, boa hora. Aí era o coisa, mas o hino é grande. Aí ela me deu o hinozinho, aí eu trouxe para aqui. Quando eu trouxe para aqui, o povo animou muito, tia Mira animou com a igrejinha de Santa Rita, e a gente começou a participar, porque Santa Rita é do dia 22 de maio. Aí a gente começou a fazer, aí foi melhorando, e aí eu trouxe o hino, chegou aqui, eu falei: ô tia Mira, trouxe esse hino aqui pra gente ver como é que a gente pode fazer. Aí ela falou assim: o hino é muito bonito, um hino que ficou aqui desde quando, eu tenho um retrato, quando eu fui festeira, esse aqui, ó, eu dei um santinho desse no dia que eu fui festeira, e tá aqui, ó, os novenários. E foi em 59 que eu fui à festeira. Aí saí distribuindo esse santinho para todo mundo. E até hoje eu tenho o meu guardadinho. Ó. Aí a gente começou, desse dia em diante, a gente começou a fazer a novena de Santa Rita, né? Aí a gente pegou o hino que tem, e ela falou assim: vamos embora ver o que a gente faz. Aí assim: afastai o mal, Santa Rita agora, de vossa arraial, feliz, boa hora era lá. Aí ele mudou aqui: afastai o mal, Santa Rita aqui, de vossa cidade, feliz, piripiri, porque aqui ainda era piripiri. Aí a gente mudou e os estrofes ficou sendo a mesma coisa, um hino muito bonito. Aí a gente fez o hino todo e ficou sendo o hino de Santa Rita. A gente fez, muito bonito, o hino é bem grande, né? Padre Joselito, quando ele vem aqui, ele fala: Dona Zezé animou muito com esse hino, que é o hino de Santa Rita. Só tem na hora que começa a novena, canta, e na hora que termina, canta esse hino. Vinda de uma família de forte tradição religiosa, trouxe para o então arraial do Periperi a devoção a Santa Rita de Cássia, padroeira das causas impossíveis. A fé sempre ocupou um lugar central em sua vida. Tão profunda era essa devoção que escolheu o nome Rita de Cássia para sua terceira filha. Ela chama Rita de Cássia, e ela não nasceu no dia de Rita de Cássia, mas ela batizou no dia de Rita de Cássia. Foi na novena. E tia Mira e Tidé foi os padrinhos dela, né? Porque ela é a terceira filha. Porque quando a gente tinha filha era assim, desde o começo, o primeiro dava a avó e o segundo dava o do pai, o avô do pai, o paterno. Aí
ela foi a terceira, e tia Mira era muito, que a gente dava uma filha para batizar, assim, em homenagem, não era assim, dar qualquer um, não, era assim. E ela chama Rita de Cássia. Cássia é a diretora do ginásio, pois é. Ela chama Rita de Cássia, e foi em homenagem a Santa Rita. E eu tenho a Santa Rita aí, eu rezo todo dia, eu rezo o terço, e tem muita devoção com Santa Rita. Quando chegou aqui, tia Mira, foi tia Mira que era a mais, não é? Que era mais, que era com Santa Rita mesmo. E eu com ela, como se fosse minha mãe, eu fui, o que ela fazia, eu também fazia, né? Fazia as novenas, e desse dia em diante ficou tendo as novenas aqui, todo dia, muito movimento. Em uma época marcada pela escassez, Dona Zezé encontrou no empreendedorismo um caminho para contribuir com o sustento da família. Com trabalho, criatividade e determinação, transformou desafios em oportunidades e construiu dia após dia uma trajetória de coragem, dignidade e dedicação. Não tinha nenhum supermercado aqui, não tinha nenhuma venda. Aí nós, neste pazinho, isso aqui era uma coisa de seu Mané Ribeiro, não sei se você lembra. Mané Ribeiro é o pai de Helena, de Jefferson, que ele é advogado. E eu comprei esse terreno na mão dele, só o terreno aqui, era murado assim. Aí nós estávamos morando na casa de paizinho, eu não tinha dinheiro não também. Aí eu comecei a engordar uns porcos, engordava, comprava uns leitãozinhos na feira, engordava e dava lavagem, saía no porro pedindo. Aí com o dinheiro eu fiz isso aqui, ó, porque o Vicente já tinha vendido o posto, estava só com um caminhão, mas comprou uma fazenda da Santana e comprou outra fazenda aqui, né? Ele não tinha dinheiro. Aí eu fiz logo um cômodozinho aí na Sequina, aí, onde hoje é casa, né? Para ele botar uma vendinha, porque seu Chico, da venda, era muito amigo dele. Falou com o Vicente assim: você está sem fazer nada, sem ter trabalho, você trabalha aqui comigo, pelo menos para comer a gente ganha. Aí ele ficou trabalhando, mas seu Chico, e eu comecei a fazer cocada e fazer biscoito, e botava Paulo na rua para vender. Só comprei uma caixa de limpar sapato, e ele começou, ele é muito trabalhador, muito assim, esforçado, né? Mas era novo, ele era novo ainda, né? E começou na rua, vendendo cocada e tudo. E graças a Deus eu fui fazendo, botando as cocadas na venda e fazia o chimango, que ninguém fazia. Não tinha outra, todo mundo vinha das roças fazer feira aí, porque não tinha outro, nenhuma vendinha aqui não tinha. Aí eu comecei a vender tecido. Falei assim, eu vou comprar umas calcinhas para ir vendendo aqui, essas mulheres aqui, esses meninos que saem assim, lavando carro, compra na minha mão e eu vou vender na prestação. Aí comecei a comprar umas calças, né, e comecei, tinha aqui uma mulher que chamava Mocinha, afinada Mocinha, ela comprava uns retalhos para vender, e eu ia mais ela para a Conquista. A gente ia em cima de caminhão, vinha de qualquer coisa, porque ônibus era a coisa mais difícil de ter ônibus, que era acho que um por dia, que não era nem todo dia. Aí eu comecei a vender, aí comecei a comprar uns panos, comecei a comprar, e Vicente foi e botou a venda aqui, era Mercearia Fonseca, ele é o corredeiro. Aí botou Paulo para trabalhar, e tinha mais 2 netos, que é o de Cássia, que já estava grandinho, botou tudo para trabalhar aí, né? Aí ficou o povo trabalhando aí, e eu fazendo cocada, e ia para a Conquista comprar coisa, e o povo começou me dando encomenda para trazer, porque aqui não tinha outra venda para vender. Se era uma escola, se a professora passasse um livro, aqui não tinha, um caderno não tinha. Aí me dava notinha e eu já pegava, ia anotando a semana toda. Quando era no fim da semana eu ia e comprava as encomendas, entregava. Nolita ali da farmácia Santa Rita, que era a mulher de Valmir, toda semana ela me dava um bocado de encomendazinha para trazer, porque ela trabalhava na farmácia e eu trazia as encomendas dela, né? E comecei a ganhar um dinheirinho e fui ganhando, e fui fazendo cocada, e graças a Deus. Aí Deus ajudou, né? Que eu fui ficando, tive mais filhos, tive 6 filhos. Paulo saiu da venda aqui
Falou, e quando Vicente não quis mais a venda, que disse que não, já não podia trabalhar mais, e Paulo comprou aquele terreno na mão de Marlene Damascena, da mãe dela. Aí fez aquele mercado lá. Ele já morava assim na casa e ficou assim, ó, que esse terreno tudo foi Vicente que deu os filhos. Todo mundo tem uma casa aqui, todos foi ele que deu. Ele era muito trabalhador, mas depois ele adoeceu, não pôde mais andar. Aos 90 anos, Dona Zezé continua inspirando gerações. Sua história ensina que a verdadeira riqueza não está naquilo que se pode comprar, mas nas memórias que preservamos, nos valores que transmitimos e no legado que deixamos para as futuras gerações. Só tinha essa igreja, ó. De lá mesmo eu vim para aqui, ó, e estou até hoje. Aqui, ó, tá pedindo aqui, quer ver? Naquele tempo você vê. Uma esmola para o forro de conquista, o Frei Egídio. Naquele tempo coisava era assim. Ó, e tá desse jeito, dessa mesma. E só tinha essa igreja, só tinha essa catedral. Essa catedral aqui, ó, tinha um padre que chamava Frei Isidório, que era meu amigo demais. Ele tinha uma bicicleta, ele andava de bicicleta. Aí meu pai comprou a bicicleta na mão dele para mim, né? Essa bicicleta. E eu andei nessa bicicleta até fui em Guigó. Essa casa aqui é a casa que eu morei, na Rua da Granja, Vitória da Conquista. Só tem que é boa e bem miudinha, ó. Olha meu pai sentado aí, ó. Até hoje tem essa casa lá, ó. É de uma irmã. Eu vou ver se ela quer trocar essa casa, mas eu, Nilton, por aqui mais perto, porque ela mora em Salvador. Essa aqui, ó, é a Fazenda Santana, ó. Ele derrubou essa casa lá, ninguém sabe por que ele derrubou. Sabe por que ele derrubou? Com medo de o povo de invadir, que naquele tempo teve uma conversa aí que ia invadir terra, aí ele ficou com medo, derrubou essa casa enorme. Tinha uma capelinha aqui em cima, era Nossa Senhora Santana, mas essa aí já tem tempo que a gente ia para lá, era ótimo nessa fazenda. Eu e Rosilda, seu Marzinho, como tinha amiga minha, viu? Amiga do coração. É a sogra de Cássia, os netos. Trabalhei muito, viu? Graças a Deus, aqui primeiro eu tive esses 6 netos, sem vir nenhuma mulher. E depois veio as outras. O Sidônio é o pai de Dalvaí, morava aqui na Quina. E aqui é eu com Leila no colo e Vivinha. Esse aqui é bem antigo. Você conhecia o Zé Piau, não? Conheci. Pois é, a mãe dele, Maria, ela vai fazer 100 anos. Ela é Vicente, na coisa do posto ali, ó. Quando ele tinha o posto. Porque o posto de primeira era de Paizinho e Vicente. Aí ele vendeu a parte e ficou Vicente e um irmão. Ela aqui, vai fazer 100 anos. Aqui, Paulo, quando era aqui. Esse aqui, não sei se foi o que ele perdeu ou o que foi. Aqui é na frente da igreja de Santa Rita, ó, bem antigo. Olha aqui, Paulo, quando era vereador, falando aí, ó. Cássia da Umbria, lá na Itália, foi pátria da ditosa. Afastai o mal, Santa Rita, lá no alto de nossa cidade, feliz Planalto. Afastai o mal, Santa Rita, lá no alto de nossa cidade, feliz Planalto. Só aspirando à perfeição, guiada pela eterna luz, foste fiel à devoção e aos sofrimentos de Jesus. Afastai o mal, Santa Rita, lá no alto de nossa cidade, feliz.